Nos últimos dias, né, nas últimas semanas, eu pensei, em um dia especial, eu pensei, escrevi até no quadro onde eu trabalho, né, a seguinte pergunta: o que é sucesso? Dias depois essa pergunta me veio na minha cabeça e eu fiquei pensando nisso, refletindo sobre o que é sucesso. O que seria o sucesso? O mundo capitalista em que a gente vive, ele gira em torno de uma coisa que nós chamamos de produtividade. As pessoas elas têm que sempre estar produzindo em larga escala e produzindo em qualidade. E as pessoas elas concebem a ideia de sucesso que é alguma coisa da qual você quer e que você deseja, e quando você consegue alcançar aquilo que você quer e aquilo que você deseja. Algumas pessoas elas definem sucesso como, por exemplo, um carro do ano, ter muito dinheiro, ter um relacionamento bem sucedido, né? Uma família bem estruturada, ter acesso a vários bens de consumo, enfim, ou ter um corpo sarado, um corpo malhado. Enfim, existem várias concepções, né, de sucesso que esse mundo define. Mas o grande problema é que todas essas definições de sucesso elas estão voltadas para este mundo. E aí eu fiquei pensando, né, procurando uma resposta. Caramba, mas o que a Bíblia define sobre o sucesso? Bem, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, fala que se nós esperarmos, né, em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí, né, o que por causa da teologia da prosperidade, teologia do coaching, as pessoas elas têm uma noção errada de que se você fizer para Deus, de que se você der o seu dízimo, der oferta, Deus tem algum tipo de compromisso, de obrigação de te abençoar, ou isso induz às vezes as pessoas elas entrarem em um tipo de barganha com Deus, né? Ah, eu vou dar isso esperando aquilo, né? Esperando que Deus atenda às nossas necessidades, né? À medida que nós nos entregamos o nosso serviço para Ele. Mas isso não é sucesso. Isso continua sendo uma forma de pensar terrena. E agora, o que a Bíblia nos diz a respeito disso? Jesus ele conta em uma parábola em Lucas capítulo 12, se eu não me engano, a partir do versículo 13 até o 20, de um homem, né, bem sucedido. Por incrível que pareça, o cara era bem sucedido. O cara tinha acesso a posses, né? Fez planos, fez projetos, traçou metas e conseguiu tudo aquilo que ele queria. Teve acesso a acumular bastante riqueza, a acumular bastante da sua produção, juntar tudo em celeiros e ficar descansado pro resto da vida, né? E é isso que é engraçado, ele fica descansado e ele fala assim: alegre-se alma, come, bebe, regala-te. E Jesus chama esse cara de louco. E a gente fica pensando, pelo menos eu fico pensando assim, o homem corre atrás de tanta coisa, de tantos bens materiais, né, de vencer na vida. E pelo amor de Deus, não me entenda mal, isso não é errado, tá? Não seja radical a esse ponto. Não vai de um extremo para outro. Eu não estou dizendo que é errado você querer uma boa faculdade, querer um bom casamento, querer uma vida financeira próspera. Não é isso. Mas isso envolve muito a ideia do tipo de vida que o homem moderno, o homem contemporâneo, ele está vivendo. Que é exatamente o que? De buscar coisas
de querer coisas, de querer tudo, né? Inclusive tem uma música da banda Scalene que eu vou colocar aqui na descrição, não sei se é aqui, enfim, que seja, que fala exatamente isso. É uma banda secular, diga-se de passagem, né? Mas é uma música tão boa que parece cristã, cara. Parece que foi um cristão que escreveu. Fala exatamente disso, de um homem que ele quer tudo, que ele tem ambição, mas aí como é que quando ele chega no final da vida, esse homem, esse ser humano, ele percebe que não adiantou de nada. Salomão, em sua sabedoria, né, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele é indicado como um provável autor do livro de Eclesiastes, né? Ele fala a respeito de que tudo é vaidade. E ele foi um cara próspero nessa terra, cara. Ele teve tudo o que ele queria. Ele teve bens, ele teve um grande império, teve mulheres, teve riquezas, teve prestígio. Enfim, ele conseguiu fazer um monte de coisas. Mas o problema dele é que no final da vida ele percebe que tudo aquilo que ele tinha, ele não vai levar nada, sabe? Ele não vai ter nada daquilo. Aquilo ali vai tudo ficar para as traças comerem, né? E é esse o convite que Jesus ele faz a nós, para a gente não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. Porque Jesus ele continua falando, né? Se eu não me engano, em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21, que Jesus ele fala que essas coisas da terra, a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntar tesouros no céu, nem a traça e nem a ferrugem vai consumir. E Jesus ele encerra essa passagem falando assim, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E aí vem a primeira pergunta, o primeiro questionamento para você se fazer. Onde tem estado o teu coração hoje? Será que o seu coração ele tem andado nas coisas do céu ou nas coisas da terra? Porque as coisas da terra elas são finitas, elas vão acabar. Mas as do céu são eternas. Isso que Deus tem reservado para nós. Deus tem reservado as coisas eternas. Deus, a nossa principal herança em Deus é Ele mesmo. Então Ele quer que o nosso coração esteja muito mais nas coisas lá do alto do que nas coisas aqui de baixo. Mas Deus ele lança pra gente um outro padrão, uma outra concepção de sucesso, do que realmente seria o sucesso. E aí vamos entrar, né, em um diálogo existencial filosófico, porque a Bíblia também é filosófica, diga-se de passagem. Mas a gente vai entrar num assunto muito mais profundo. Porque quando a gente vai ver a ideia de sucesso na Bíblia, a gente vai entrar numa outra questão para a gente entender a ideia de sucesso. Que é o quê? Por que vivemos? Ou melhor, por que nascemos? Por que vivemos? Para que vivemos? Para que estamos aqui? E aí sim, quando a gente entra na palavra de Deus e a gente vai entender o que é sucesso para Deus, né, a gente vai entender isso com um propósito. E como essa ideia de propósito vai casar com a ideia de sucesso? Exatamente porque o sucesso é quando nós atingimos o propósito em Deus, né? O que nós somos e o que nascemos para ser em Deus. Deus ele tem um propósito de vida para cada um. Deus ele nos fez com um propósito para essa terra. E para que a gente entenda que a nossa vida, por mais paradoxal que isso seja, mas que a nossa vida não é sobre a gente, mas é sobre Ele. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala que ele considerou todas as coisas dessa terra como perda. O principal propósito de vida dele, que a meta de vida dele não era uma vida próspera nessa terra, mas ele estava focado, ele estava com a atenção dele voltada para Cristo. O mesmo Paulo, ele vai escrever em Romanos 11, capítulo 36,
que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, o meu propósito de vida nasceu do coração de Deus. Deus me colocou nessa terra para um propósito, para cumprir um propósito que Ele traçou, para a glória dEle. Faz muito sentido também quando Paulo fala: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, porque envolve propósito, envolve para o que nós fomos criados, o que nós nascemos para ser. Eu não sei, isso vai não apenas de uma coisa ministerial, espiritual, mas isso também vai até aspecto da sua vida profissional. Alguns são chamados para ser professores, né, para ser músicos ou para serem médicos. Cara, a sua profissão, a sua vida profissional, a sua vida espiritual e ministerial nos trabalhos da igreja, ou até você que não pertence a nenhuma igreja, está desigrejado ou não é cristão, mas eu quero dizer para você que você tem um propósito. Deus te fez com um propósito. Você nasceu, né, no coração de Deus, e Deus não te colocou nessa terra para você simplesmente existir, mas para você viver e viver os planos que Deus tem para a sua vida. Então, o que eu quero deixar para a reflexão de hoje é que a nossa vida não é sobre a gente, mas é como nós vamos cumprir o propósito de Deus servindo a causa dele, servindo as pessoas. Meu querido, Deus te abençoe e que você fique com essa palavra. Você tem um propósito, e cumprir esse propósito é de fato o sucesso para Deus. Amém? Fique na paz, meu querido, e até a próxima. Tchau.